Mulheres. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas a esse terceiro dia dessa jornada que só iniciou sobre o despertar feminino. Espero que o conteúdo esteja agradando, né? E nós só começamos, temos muito ainda para falar, né? Temos muito ainda para compartilhar, tem muitos aprendizados. Bom dia, minha querida! Muitos aprendizados aí que nós vamos adquirir com essas mulheres bíblicas, né? E hoje nós vamos falar sobre o casamento, né? E foi muito interessante, conforme eu ia estudando Lia, porque seria a personagem mais improvável, né, de se estudar na Bíblia. E é muito interessante quando vemos a história de Lia, né, a história desse casamento. Porque Jó não, eu tô com Jó na cabeça, acordei com Jó na cabeça hoje. Porque... Oh, meu Deus, fugiu até o nome dele. Oh, meu Deus do céu. Como é que é o nome desse homem que me fugiu da cabeça? Eu estudei ele até 2h30 da manhã e agora ele não veio na minha cabeça. Caraca, meu Deus do céu. Bens a Deus, hein? Que bênção nessa vida. Jacó. Gente, como que pode um troço desse? Jacó, quando ele se apaixona, na verdade, pela irmã dela, né? Ele se apaixona pela Raquel. E, na verdade, ele acaba se casando com a Lia primeiro, depois é que ele tem Raquel. Mas antes de eu entrar nessa história desse casamento, né? Eu quero voltar um pouquinho àquilo que nós falamos ontem sobre as escolhas, né? Então, nós precisamos primeiro entender o que o Senhor falava sobre casamento, né? Então, se a gente vai lá em Gênesis 2:18, Deus dizia assim, que não é bom que o homem esteja só. Então, dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, uma parceira, né? Uma companheira, uma mulher que o auxiliasse ali nos afazeres para que houvesse uma só carne, né? Uma união de uma só carne. Então, quando a gente vai em Gênesis 2:24, ele fala assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E é tão interessante porque Deus, quando ele criou a Eva, né? Eles dois têm uma situação ideal ali, né? Quando a gente olha para esse casal, eles têm tudo. Eles têm o paraíso, eles estão diante da abundância, da prosperidade, eles têm um ao outro, uma união onde não cabe mais ninguém dentro dessa união. No entanto, a Eva abençoada resolve tomar uma decisão. Ela tem uma decisão, porque todos nós escolhemos todos os dias. E Eva não é diferente, e ela faz uma escolha, que é a escolha de comer o fruto. E naquele momento que ela come o fruto, ela substitui a confiança pela culpa, ela substitui a igualdade pela hierarquia. Naquele momento que Eva come o fruto, aquela identidade em Cristo, ela é desconstruída. E ela passa a ter, e toda a humanidade, né, uma identidade de orfandade. E nesse momento começa a se ter culpa, vergonha, escassez, desconfiança, o ciclo, né, da amizade, o ciclo da confiança, esse é o termo certo, ele é rompido, né? E isso é o que nós vivemos, inclusive, até hoje.
E para que tenhamos, né, que a gente quebre esse ciclo da identidade de orfandade para uma identidade em Cristo, é um trabalhar, é um processo que nós vivemos para poder eliminarmos a culpa, a vergonha, a desconfiança, para que nós possamos verdadeiramente acessar a nossa identidade em Cristo. Mas quando isso acontece, começa a acontecer o que dentro do ser humano? Uma guerra. Então, é como se fossem dois mundos, né? Dentro do ser humano que vive é um combate diário que nós vivemos, é uma guerra interior, é um conflito, né? É um conflito que foi instalado. Então, em vez de ter aquela esperança, aquela fé, se instala o quê? A incredulidade. E naquele momento, o se relacionar, ele é quebrado. Então, o que acontece? Antes havia um relacionamento pautado no amor, pautado na confiança, era um relacionamento espiritual, era um relacionamento emocionalmente saudável, e passa-se isso se rompe e começa a ter viver um relacionamento passa-se a ser algo difícil. Então, é algo temeroso. E veja só, não foram muitas gerações para que começasse a viver a poligamia. Foram apenas 6 gerações. Se a gente for pensar numa história bíblica, que tudo acontece quando a gente começa a estudar, a gente vê assim, passaram-se 2000 anos, passaram-se 300 anos, passaram-se não sei quantos mil anos. 6 gerações é pouquíssimo. Se a gente pega aí uma família, não precisa muito para a gente já estar em 3 gerações. E foram 6 gerações para começar a poligamia. E aí é quando a gente entra em Gênesis 4:19, que ele fala assim: Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chama Ada e a segunda Zilá. O relacionamento de uma só carne, uma união que não é somente física, mas também psicológica, emocional e espiritual, não era mais possível para um homem que adquiria esposas. Olha como isso é forte. Ele adquiria esposas da mesma forma como ele negociava gado, ovelhas e ouro. Como que um homem que negociava uma mulher, uma esposa, como gado, ovelha e ouro, poderia ter um relacionamento físico, psicológico, emocional e espiritual? Era impossível. E aí, quando a gente entra em Gênesis 29, nós encontramos quem? A história de Lia e de Raquel. E o que é mais interessante? Lia e Raquel eram irmãs. E a Bíblia é muito clara no dizer que Lia, e eles são muito delicados, né? Porque eles falam que os olhos dela, é bem interessante que eu fui pesquisar para saber o significado da palavra. Eles dizem assim, que os olhos dela eram olhos cansados, como se ela tivesse assim com uma ressaca. Mas há estudos que falam também que esse olhar de Lia, que eles ainda não conseguiram ter a tradução exata do que significava. Mas ela não era uma mulher provida de beleza. Ao passo que Raquel era uma mulher formosa, linda, cheia de vida, né? Pelo que a Bíblia fala, ela era uma mulher assim, perfeita a olhos humanos, né? De beleza, né? Então era aquela mulher que ela chegava e ela parava o trânsito, né? E o que acontece? Jacó, ele já vinha de uma história na qual ele havia tentado enganar o pai e o irmão. Então, veja que ele já não tinha uma índole lá muito boa. Então, veja, ele fez escolhas. Então, vamos dizer assim no popular que ele era um trapaceiro. E ele vai, quando ele chega na casa
do seu tio, que era o Labão, ele passa pelo mesmo processo. Então, ele é enganado. Então, ele se sujeita a trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, porque quando ele viu Raquel, ele ficou alucinado. E na hora do casamento, o que aconteceu? Ele casou, devia ter tomado um vinho, só viu um vulto, e entrando dentro da tenda, do quarto dele. E aí, o que aconteceu? Ele pegou gato por lebre, né? Dormiu com Lia, achando que estava dormindo com Raquel. E aí, quando ele acorda, e aí Gênesis fala assim, Gênesis 29, 25 fala assim: na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, por que o Senhor me enganou? Então veja, aquilo que ele fez no passado recaiu sobre ele. Ele fez uma escolha, ele teve escolhas das atitudes e tempos depois ele colheu do mesmo fruto. Mas me chamaram a atenção 2 situações. Primeiro, eu fiquei me colocando no lugar de Lia. E eu fiquei me perguntando assim, qual foi o sentimento daquela mulher que ela, acredito eu, por uma obediência, que a Bíblia não deixa isso claro, acredito que por uma obediência, obedeceu ao pai, porque dentro era uma tradição ali que a filha mais velha se casasse primeiro, tanto que é esse o discurso, né, que Labão fala para ele, que ali eles têm uma regra, uma hierarquia, e que a Lia tinha que se casar primeiro. Só que ele não conta isso. Ele deixa ele trabalhando durante 7 anos. E aí o que ele faz? Ele faz um novo acordo. Então você trabalha mais 7 e aí eu te dou Raquel. Só que eu só te dou Raquel depois de 1 semana que acabarem as festas aí do seu casamento com a Lia. E ele faz. Então, eu fico assim, eu fiquei me perguntando da seguinte forma: qual foi o sentimento dessa mulher, né? E como que eram vistas as mulheres naquela época, porque elas eram compradas, né? Negociadas. E aí, trazendo para os dias atuais, eu fico me perguntando: quantas são as mulheres que não se valorizam e entram em relacionamentos, né, esperando receber migalhas, né? Porque eu vejo muitas mulheres, eu já fui uma mulher que já me relacionei, e não era um amor, era uma carência. E aí a mulher que ela se relaciona por carência, ela vai recebendo o quê? Restos, ela vai recebendo migalhas, ela não recebe o todo. Mesmo porque a mulher que ela entra nesse processo de receber migalhas, ela não é uma mulher que ela sabe seu valor. Ela não é que ela não tem consciência do seu verdadeiro valor. Então ela vai aceitando ali tudo que vai sendo lhe dado. E me chamou a atenção como que ali a Raquel se sentiu, né? Então, porque assim, ela sabia do desejo de Jacó por ela, do amor por ela. Acredito eu, né? Até o livro que eu tenho usado como base para estudar faz esse questionamento, né? Que muito provavelmente Lia se apaixonou por ele, nutriu um amor por ele durante esses 7 anos, porque ela sabia que ela ia casar com ele. Porque era uma tradição familiar. E ela se calou também. E ou por obediência, né? Porque eu acredito que tenha sido por uma obediência, porque dificilmente as mulheres naquela época se rebelavam. Geralmente as mulheres daquela época, elas acatavam aquilo que o pai dizia. E aí eu fiz 3 questionamentos, né? Qual foi o sentimento de Lia ao ser rejeitada pelo Jacó?
Quantas foram as vezes que nós nos sujeitamos a um relacionamento para receber essas migalhas? E quantas foram as vezes que você viveu um relacionamento iludida? Ou até mesmo viveu um relacionamento platônico? Porque se a gente for parar para pensar, o que a Lia vivia com Jacó era um relacionamento platônico. Ela podia até dormir com ele, dar filhos a ele, mas o amor, ele não existia. E por que o iludida? Porque ela teve com ele 4 filhos no primeiro momento. E aí a Bíblia fala assim, Gênesis 29:31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia não era amada, ele permitiu que ela tivesse filhos. E Raquel, porém, ela era estéril. E aí eu vejo da seguinte forma: se o Senhor viu que a Lia não era amada e permitiu que ela tivesse filhos, dá a entender que ela era uma mulher temente a Deus. E como que nós podemos ter isso com tanta convicção? Pelo nome que ela dava aos filhos. Então, nós percebemos que conforme ela ia dando nome às crianças, ela ia tendo como que eu posso dizer? Ela ia olhando para essas crianças e ela fazia uma associação. Aí, olha as associações que ela fazia. Eu até estou adiantando um pouco o conteúdo, mas para você entender como que a temência dela por Deus. Então, ela falava assim, ó, Rúben, o significado desse nome é, aqui está o filho. Então, para ela na conjectura dela era assim, Lia reconhece que Deus viu a sua aflição e abriu o seu ventre. Então, essa é a interpretação dela. Quando ela tem o segundo filho, ela fala assim, aquele que ouve. Então, ela fala assim, Lia desejava o amor de seu marido. Então, ela disse, o Senhor soube que eu era rejeitada e me ouviu. Então, sempre ela dá o nome ao filho, acreditando que aquele filho vai aproximar ela do marido de alguma forma. Então, a primeira vai conquistar o amor do marido, o segundo, o Senhor ouviu que eu era rejeitada e por causa disso o meu marido vai me amar. No terceiro filho, ela chama ele de Levi e ela fala assim, ela acredita que Levi uniria Jacó e Lia. E quando ela tem o quarto filho, ela compreende que isso não vai acontecer. E aí ela dá um nome para ele, para que essa criança chama ele de Judá. O que significa Judá? É louvor. Então ela decide louvar a Deus, porque ela compreende que esse filho não vai segurar esse marido, não vai trazer o amor do marido. Quantas são as mulheres que têm filhos acreditando que esse filho vai trazer para essa mulher, para esse casamento, não para essa mulher, um amor do marido, vai unir o casal? Quantos são os filhos que nascem aí de casamentos e com esse propósito, com esse objetivo? E aí acaba que muitas vezes o homem até fica, mas não fica por muito tempo, né? Eu conheço N situações de mulheres em situações próximas a mim, de mulheres que tiveram filhos com o propósito de segurar o marido, com esse propósito mesmo, não é que era assim, engravidei sem querer, não, teve um propósito. O homem até ficou por um tempo, né? E depois esse homem, o relacionamento acabou rompendo.
Quantas consequências que trouxeram para o homem, para a mulher e para essa criança? Quantos são os casos que nós escutamos até hoje? Veja, isso foi escrito há muitos anos atrás. E até hoje nós vemos que isso acontece. E a pergunta que eu faço, não sei se esse é o seu caso, né? Eu não sei quem que vai assistir esse vídeo. Mas a gente sempre conhece alguém, né? A pergunta que eu faço é como que está a autoestima dessa mulher nos dias de hoje, né? Porque naquela época era uma obediência. E eu vejo que na atitude de Lia houve uma resiliência e uma sabedoria. Porque no nome de cada filho ela profetizou. Cada nome vinha carregado de uma profecia. Porque veja, olha os nomes que ela deu. Aqui está o filho, aquele que ouve, o unido, e o outro, o Jacó, que significa louvor. Então, veja, o tempo todo ela buscou o Senhor. Só que quando chegou no quarto filho, e que ela compreendeu que ela poderia ter todos os filhos que fosse, e ela não iria ter o amor de Jacó, ela muda a visão. Então, em vez de ela focar naquilo que ela não tinha, que era o amor de Jacó, ela foca naquilo que ela tem, que são os filhos. E nesse momento, quando ela muda a visão dela, ela começa a substituir o amor que ela não tem do marido pelo amor que ela tem, que Deus tem por ela. E aí ela começa a se tornar uma mulher ainda mais temente a Deus, porque ela consegue enxergar no meio de tudo isso, de todo esse sofrimento que ela estava vivendo, o amor de Deus por ela, o cuidado de Deus por ela. Então ela começa a viver de uma forma muito mais leve. Por quê? Porque ela buscou ao Senhor. E eu fico imaginando que ela vivia uma certa solitude, porque ela estava dentro de um casamento, mas que era um conflito, porque aí a Bíblia começa a relatar a Raquel. Então veja, a Raquel era linda, mas ela era estéril. Então havia uma competição e uma rivalidade entre as duas. E Raquel não tinha a mesma fé que a Lia tinha, a ponto de o que acontece? Tem um determinado momento que ela encontra, o filho de Lia encontra uma fruta, que ele era considerada a fruta do amor, chamava mandrágoras era o fruto. E aí a Raquel faz um combinado com a Lia. Ó, você me dá esses frutos e eu deixo você se deitar com Jacó. E aí eu de novo eu faço o questionamento. Como que esse homem se via no meio desse relacionamento, no meio de duas mulheres que disputavam ele? Então assim, eu ficava até me perguntando, enquanto eu estudava, o quanto que Raquel realmente amava Jacó. Porque a sensação que dá é que é como se ele fosse, assim, um objeto de desejo. Porque como Raquel não conseguia engravidar, ela dá a sua serva para se deitar com ele, ela oferece a sua serva para se deitar com ele, para que a sua serva engravidasse, para que ela pegasse aquele filho como se fosse filho dela, para que ela tivesse um bebê no colo. E ela não faz isso uma vez, ela faz isso duas vezes, porque mesmo ela comendo a tal da fruta do amor, ela não engravidou. Então, veja, eu fico até imaginando Deus, né, sentado no seu trono, falando assim, olha isso, em vez de ela buscar a mim, clamar a mim, ela confia num fruto, porque diziam que aquele fruto, a mulher que comia aquele fruto deixava de ser estéril. Então ela depositou todas as fichas dela, né, toda a expectativa dela numa fruta.
em vez de buscar a Deus, né? Então, eu vejo o quanto que muda o temor de uma e da outra. Então, a Lia, que era provida de beleza, ela era provida de sabedoria, porque ela buscava a Deus. A Raquel tinha muita beleza, mas ela buscava a Deus até que ponto? Porque ela continuou estéril. Aí ela teve esses 2 filhos, que não eram delas, eram das servas. E aí a Lia entra nessa rivalidade, ela entra nesse jogo. Ela já tinha 4. Aí a serva dela tem mais 2. E depois que a serva dele tem mais 2, ela engravida de novo. E ela tem mais 2 filhos. Então veja, olha que maldição que é quando nós entramos dentro de um relacionamento que não foi feito para nós. Olha a confusão que era isso. E eu fico imaginando os 3, como que era esse relacionamento. Como que Jacó se sentia como homem, como que era, porque eu fico imaginando o homem se sentindo um objeto. Eu fico imaginando a Lia se sentindo rejeitada. E a Raquel, a mesma coisa, porque ela podia ter o amor de Jacó, mas ela não tinha filho, que era o que ela mais queria. Até que num determinado momento ela consegue engravidar. Ela tem um filho e depois ela tem mais um filho, só que no parto do segundo filho ela morre. Então veja, ela era uma mulher linda, ela não soube valorizar o que ela tinha, então o sentimento que nutria nela era uma ingratidão, se a gente for olhar, porque a única coisa que ela focava era ter filho, ela não focava no que ela tinha, que era o amor de Jacó, ela não buscava a Deus. Olha, Senhor, ele me ama tanto, eu amo tanto ele, então me dê um filho. Não. Já a Lia, ela fazia o quê? Ela tinha um sentimento de gratidão muito grande. E quantas vezes nós estamos dentro de um relacionamento e nós não valorizamos e não agradecemos o que temos? E em vez de agradecer e focar naquilo que temos, focamos naquilo que não temos. E aí, no focar naquilo que não temos, nós nos afastamos e até, de uma certa forma, desprezamos o que temos. Então, vamos trazer isso para dentro de um relacionamento a 2, né? Quantos são os conflitos que acontecem dentro de um casamento por não focarmos no que temos dentro do relacionamento, mas focarmos naquilo que não temos? Veja, a Lia, ela mostra uma resiliência e uma sabedoria tão grande, porque nisso que ela é rejeitada pelo amor que ela queria ter e não tinha, ela deixa de focar nisso e ela passa a focar no amor de Deus por ela, na compaixão, na misericórdia de Deus por ela. E ela começa a ter um amadurecimento como mulher. E aí ela não tem só 4 filhos, ela dá a ele 7 filhos. Então, ela dá, aliás, na verdade, ela dá a ele mais 2 filhos e 2 da serva. Então, se a gente for considerar tudo, são 8 filhos. E mais do que isso, os filhos que ela teve, ela deixou um legado, porque dos filhos dela foi que veio Davi e veio Jesus Cristo. É da mesma árvore genealógica. E quem gerou o primeiro foi a Lia. Então, veja, e aí me chamou uma outra atenção, né? O quanto a obediência dela acabou, de uma certa forma, a escolha dela por obedecer e por buscar a Deus, de uma certa forma, reverberou em Davi. Davi era um homem que, por mais falhas que ele teve durante a caminhada dele, o coração dele era um coração que agradava ao Senhor.
Porque quando ele errava, ele falhava, ele se arrependia, ele reconhecia e ele não culpava a volta dele. Ele reconhecia os erros, ele se prostrava, se arrependia e consertava as falhas dele. E veja que ele vem da mesma árvore genealógica de quem? De Lia. Então veja que Lia deixou um legado. E ela foi honrada por Jacó quando ela morreu. Ela foi enterrada num lugar, e nesse lugar que ela foi enterrada, ela foi honrada por Jacó. Então, quer dizer, chegou até que demorou muito, mas pelo menos em um determinado momento, Jacó reconheceu quem foi Lia na vida dele. Então, quando a gente escuta essa história dessas duas irmãs que viviam uma rivalidade, eu imagino que devia ser um inferno a vida delas, Jacó no meio disso tudo, que de uma certa forma ele não procurou por aquele conflito, por aquele triângulo, mas as escolhas dele do passado, em querer ludibriar o irmão, em querer enganar o pai, acabou reverberando na vida dele. Então veja que as nossas escolhas a curto, médio e longo prazo, elas têm uma consequência. É aquilo que eu falei ontem. Toda escolha vem acompanhada de uma consequência. Toda escolha, que é uma pequena escolha, por trás dela há grandes decisões. E essas decisões e essas escolhas são como sementes que nós plantamos. E não adianta, plantou, vai colher. Escolheu, tem plantio e colheita. Então, cada escolha que nós fazemos é uma colheita que vamos ter, porque é um plantio. Então, muitas vezes, nós passamos por situações na vida que nós não entendemos, mas por que eu estou vivendo isso? E qual foi a escolha que você fez no passado? Qual foi a sua conduta no passado? Né? Você se arrependeu? Se você cometeu alguma falha, você se arrependeu? Você se prostrou nos pés do Senhor? Você se arrependeu das tuas falhas, né? Para que Deus possa ter misericórdia de você? Quantas são as vezes? E outra coisa que me chamou muita atenção é que para Lia foi uma maldição entrar nesse relacionamento, né? Por mais que ela gostasse de Jacó, ela gostava dele, ela amava ele. E ela deu muitos filhos a ele, mas ele não amava ela. E ela, nessa resiliência, nesse buscar a Deus, nesse amadurecimento espiritual que ela teve, nesse amadurecimento emocional que ela teve, veja que Deus transformou na vida dela toda maldição em bênção. Porque além dela ter tido vários filhos, ela acabou sendo a única mulher dele, porque Raquel morreu. E Raquel morreu quando eles estavam no percurso que Jacó estava voltando para casa para levar a família, os filhos, para a mãe, para o irmão conhecerem. Então foi no momento que ele estava voltando. Não sei nem se a mãe dele estava viva na época, mas ele estava voltando para a terra dele. Então veja que quando ele volta, quando ele chega, ele já está viúvo de Raquel. Então ele chega somente com Lia e com os filhos. Então Deus transformou toda aquela situação de vergonha de Lia, toda aquela rejeição de Lia em bênção. E Deus tem esse poder de transformar toda maldição em bênção. Porque Deus está olhando para nós o tempo todo, Deus sonda os nossos corações, Deus sabe o que está dentro de cada um de nós. Então, não há maldição em nossas vidas que Deus não mude, não transforme em bênção. Mas o objetivo maior que eu vejo, o maior ensinamento, né, maior reflexão que nós podemos tirar
de toda essa história de Lia e de Raquel é uma questão chamada amor próprio. Vamos trazer para os dias de hoje, né? Porque naquele momento ela não tinha uma opção. No caso de Lia, era uma tradição familiar. Não é o caso que acontece hoje em dia. Hoje a gente casa, separa, né? Mas vamos trazer para os dias atuais. Vamos olhar, vamos aprender, né, com a história da Lia, da Raquel e do Jacó. Quantas são as mulheres que elas estão num relacionamento mendigando amor por não reconhecer o seu verdadeiro valor? Eu não sei o quanto você tem se amado, o quanto você tem se valorizado, né? O quanto você se enxerga o seu valor. Porque quando nós não enxergamos o nosso valor, nós temos uma tendência a nos relacionarmos com pessoas que também não vão nos valorizar. Porque a pessoa simplesmente vai refletir aquilo que nós emanamos. Agora, a partir do momento que eu e você nos valorizamos, nos damos valor, reconhecemos a nossa identidade em Cristo, trabalhamos para quebrar, né, para desconstruir uma identidade de orfandade que nos foi dada como herança, para assumirmos uma identidade em Cristo. Ou seja, a gente se arrepende dos nossos pecados, entendendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar por todos os nossos pecados, e eles todos foram jogados no mar do esquecimento. Então, a partir desse momento, não tem mais por que nos culparmos dos nossos pecados, das nossas falhas, mas nós precisamos nos arrepender, mas nos arrepender verdadeiramente. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós começamos a nos conscientizar da nossa identidade em Cristo, nós começamos a viver o amor e não mais a falta dele, né? Porque a pessoa que vive a identidade de orfandade, ela é desconectada do amor. Ontem eu falava, né, sobre quando Eva ela teve a decisão de comer o fruto, ela rompeu com duas conexões, né? A conexão horizontal e a conexão vertical. Então, quando ela rompeu com essas duas conexões, ela rompe com o acesso ao amor, ela rompe com a conexão com o Criador. Então, nesse momento, ela passa a viver a incredulidade, ela passa a viver a culpa, ela passa a viver a vergonha, né? A desconfiança. Então, ela se desconecta do amor, ela se desconecta da fé, ela se desconecta da esperança. E quando nós não temos consciência da nossa identidade em Cristo, é isso que acaba acontecendo. Nós desconfiamos das pessoas, nós não acreditamos nas pessoas, né? Ou se acreditamos parcialmente nas pessoas. Nós vivemos uma crença de escassez muito grande, e eu não estou falando só de escassez financeira, eu estou falando de escassez em todos os sentidos, porque a escassez ela não é só financeira, ela é em todos os sentidos, né? Nós geralmente temos uma fé abalada, não é uma fé inabalável, geralmente é uma fé abalada, e geralmente pouquíssima esperança. Por isso que nós acabamos vendo muitas mulheres e muitos homens vivendo aí processos depressivos, por um excesso de passado, ou pessoas ansiosas, né, com excesso de futuro, porque quando nós temos consciência de quem verdadeiramente somos, que nós estamos conectados com a nossa identidade em Cristo, nós sabemos que tudo aquilo que a gente está fazendo, uma hora vai chegar a hora da colheita. Então, nós serenamos, né? Nós confiamos em Deus porque nós somos guiados por Ele. Então, tudo que a gente vai fazendo vai sendo guiado por Ele. Então, não tem porquê a gente ficar ansioso e muito menos depressivo, porque se Deus está guiando, está tudo certo. Deus sabe aonde Ele está nos levando. Então, essa é uma questão para que nós possamos refletir, né? Como que está a sua autoestima, né?
qual está sendo a qualidade do seu relacionamento. Porque muitas vezes nós estamos dentro de um relacionamento recebendo migalhas, né? Eu já vivi muitos relacionamentos assim, que eu recebia migalhas. E eu me contentava com essas migalhas. E por que eu me contentava com essas migalhas? Primeiro, porque eu não acreditava, eu não sabia que eu merecia mais. E eu só não sabia disso, por quê? Porque eu não sabia o meu valor. Porque é muito interessante quando você descobre o seu valor e você muda o seu comportamento, assim como Lia mudou o comportamento dela, porque ela, de uma mulher infeliz, ela passou a viver felicidade. E essa felicidade que ela começou a viver, começou a incomodar a Raquel de uma forma profunda. Porque ela via Raquel com filhos e feliz. E por que ela via Raquel feliz? Raquel via Lia feliz? Porque Lia mudou o foco. Ela tirou o foco daquilo que ela não tinha, que era o problema, e ela passou a focar no que ela tinha, na solução. Então, ela passou a viver uma gratidão a Deus, pelo amor de Deus a ela, e pelas bênçãos que Deus estava derramando sobre a vida dela, que eram os filhos, que eram a alegria dela. E quando nós mudamos, né, tem até uma frase popular que fala, né, quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda, e muda mesmo. Quando nós começamos a reconhecer o nosso valor, não é que a gente passa a valorizar e se colocar numa outra posição, não. É que quando a gente reconhece o nosso valor, a gente muda o nosso comportamento. E aí nós não dependemos mais emocionalmente das pessoas. Não existe mais uma dependência emocional. Então não é que a gente se livra dos nossos vícios emocionais, porque nós vivemos 90% dos nossos vícios emocionais. Mas é como se nós, vamos dizer assim, que houvesse um autocontrole. Então, aquilo que nos escravizava, e às vezes era uma rejeição, né, uma necessidade de ser aceita, isso não nos escraviza mais. Então, não importa se a pessoa vai fazer ou não vai fazer, mas para nós não vai ser mais algo que tire o nosso valor, muito pelo contrário. E aí, às vezes, pessoas saem de nossas vidas e outras pessoas entram, única e exclusivamente porque nós identificamos o nosso valor. E às vezes aquela pessoa que estava ao nosso lado, que não nos valorizava, que muitas vezes é um relacionamento, esse homem, essa mulher, ele passa a dar valor. Por quê? Porque você passa a se dar valor. Então, quando você passa a se dar valor, você muda a tua postura, você muda a sua forma de falar, você muda o seu pensamento, você muda a tua postura, você passa a se cuidar mais, e aí aquela pessoa que está aqui do seu lado, ela começa a te olhar com outro olhar. Ela passa até a te admirar. E pode ser que essa pessoa já te amava, ela passe a te amar ainda mais. Pode ser que essa pessoa já te admirava, ela passe a te admirar ainda mais. Única e exclusivamente porque você identificou o seu verdadeiro valor. Então, que fique aí essa reflexão, né, para mim e para você, porque como eu falei, né, tudo passa por mim primeiro, né, para que a gente observe, né, o quanto nós estamos nos valorizando, qual que está sendo a qualidade do nosso relacionamento e o quanto que nós estamos valorizando o relacionamento que temos. Se você tem um marido, se você tem um namorado, seja o relacionamento que for, o quanto você está valorizando essa pessoa que está ao seu lado. O quanto você valoriza essa pessoa e o que ela faz por você. Ou você está focada naquilo que essa pessoa não te entrega, naquilo que essa pessoa não te faz, porque perfeito não somos. Nós somos seres imperfeitos. E obediência é algo que nós podemos exigir, mas nós não podemos exigir amor. O amor ou a gente sente ou a gente não sente. Então, quanto que você está valorizando o teu parceiro, o quanto que você está se valorizando e aonde você está colocando o seu foco. Está colocando o seu foco naquilo que você não tem
e você está se colocando num papel de vítima, de coitada, lamuriando, ou você está valorizando o que você tem, está colocando foco naquilo que você tem, você agradece o que você tem, e você, em vez de viver a ingratidão, passa a viver a gratidão. O quanto que você está vivendo essa gratidão? Porque tudo passa pela gratidão. A prosperidade, nós nos conectamos com a prosperidade de uma forma geral, porque a prosperidade não é só financeira. A prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. É o relacionamento com os filhos, é o relacionamento com os pais, é no relacionamento com os amigos, é no relacionamento consigo mesmo, na tua autoestima. Tudo passa pela gratidão. O quanto que você está vivendo isso, essa gratidão. E o quanto que você está vivendo de migalhas. Porque se você está vivendo de migalhas, o problema não é o outro. O problema é você. Porque Lia, ela poderia ficar ali se colocando como uma coitada e vivendo de migalhas. Mas ela fez diferente. Ela se colocou aos pés de Deus, ela obedeceu, ela foi temente a Deus. Ela não se revoltou contra Deus. Cada filho que ela tinha, ela via que era um sinal de Deus. Mas aí ela entendeu que não era isso. Que ela não ia ter o amor de Jacó, mas que ela tinha o amor de Deus. E no fim, ela passa a ser a única esposa e ainda com mais filhos e uma mulher feliz. Não porque tinha o amor de Jacó, mas porque ela tinha frutos de um amor que ela nutria por ele e porque ela sabia que Deus era misericordioso e estava olhando por ela. E ela teve sabedoria na sua caminhada. Então, eu deixo essa reflexão hoje para você. E deixo a reflexão sobre como que você tem usado, você tem usado de sabedoria na sua caminhada. Né? O quanto que as tuas escolhas hoje estão favorecendo a tua identidade. Estão se aproximando de você. Porque as nossas escolhas, elas podem tanto trazer benefícios para a nossa identidade, como elas podem trazer culpa, rejeição, uma auto-rejeição, uma vergonha, porque às vezes nós tomamos decisões e a gente fica se cobrando. E aí precisa ficar muito claro que Deus não é acusador. Deus não fica te culpando. Deus não fica te julgando. Não nesse sentido. Há o plantio e a colheita? Sim. Mas nós precisamos ter consciência de como que nós estamos caminhando no nosso dia a dia, o quanto que nós estamos nos aproximando da nossa identidade em Cristo ou o quanto nós estamos nos distanciando dela. Porque se você está vivendo um processo de culpa e de vergonha, você está se distanciando da sua identidade em Cristo. Então, você precisa parar e anotar, entender o porquê você está escolhendo o que você está escolhendo. Qual é o caminho que você está seguindo, tá bom? Um beijo grande, obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande, tô com saudade de vocês.